Fala galera, canal Exatas 1000, Professor Colombo, vamos lá, dar sequência hoje, Caderno do Aluno, segunda série do ensino médio, galera. Então participem aí no canal, importante vocês darem a opinião de vocês, que graças aí à enquete que eu fiz lá na comunidade, agora eu vou dar prioridade para a segunda série do ensino médio e depois para o 9º ano, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, vamos que vamos. Antes de começar aqui a resolução dos exercícios da segunda série do ensino médio, não esquece de meter o dedão no like, já se inscreve aí no canal, dá aquela força aí, Professor Colombo, e vamos que vamos, bora pra cima. Se você estiver procurando também por conteúdos de português, vai lá, canal Dona de Português, a gente tem uma parceria aqui no canal, conteúdos incríveis, tops que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, beleza? Então, chega de papo e vamos que vamos, bora lá para as resoluções. Vamos lá, galera, então, bora iniciar aqui o tema 3 da segunda série do ensino médio, terceiro bimestre, vamos lá. Formação de grupos com elementos de uma ou mais categorias. Vamos fazer a leitura aqui desse texto para poder introduzir o assunto e a gente começa aí com as atividades desse novo tema. Vamos lá. Vem comigo para leitura. Observe a representação de uma parte da árvore de possibilidades para o seguinte problema. Vamos lá, temos um problema. Quantos grupos ordenáveis, então grupos ordenáveis, filas, tá? Quantas filas aí ordenáveis de 3 elementos podemos formar com 7 pessoas? Então nós vamos ter 7 pessoas e vamos formar filas ordenáveis, tá, galera? De 3 elementos, ou seja, de 3 pessoas. Então vamos lá. Temos aqui uma árvore de possibilidade, uma forma de representação, tá ok? E vamos lá para a leitura. Ao observar a árvore, percebemos que, para determinada pessoa em primeiro lugar, aqui eles não colocaram, mas tem 7 possibilidades, tá? Como são 7 pessoas, aqui nessa primeira opção, temos 7 opçõezinhas aqui para essas 7 pessoas, tá? Para o segundo aqui, para o segundo colocado, são 6 opções, porque uma opção já foi lá para o primeiro lugar, para a primeira posição, tá, galera? E para cada um destes aqui, há 5 possibilidades de escolha para o terceiro colocado. Então, lá na terceira posição, nós temos 5 possibilidades. Então, o que ele disse aqui, resumindo, ó, nós temos aqui, ó, primeiro lugar, a primeira posição, aqui nós temos 7 opções, porque são 7 pessoas, tá? No segundo lugar aqui, ó, nós vamos ter 6 possibilidades, tá? E para o terceiro, restam 5. Belezinha, galera? Então vamos lá. Assim, a quantidade de grupos ordenáveis é, nesse caso, igual ao produto 7 vezes 6 vezes 5, que são o quê? Que dá 210. Pessoal, aqui é muito importante que ele citou essa questão de ser ordenável, tá? Então são grupos ordenáveis. Então se eu tenho lá, tenho 3 posições, temos 3 pessoas, tenho lá José, Maria e João, tá? A ordem nesse caso vai importar, então é importante manter que o João, tá, um exemplo aí, o João esteja em primeiro, o José esteja em segundo e a Maria esteja em terceiro. Se eu inverter aí e colocar a Maria em primeiro, já vai mudar, tá? Então imagina que seja o pódio aí, um ficou em primeiro, outro em segundo e outro em terceiro. É diferente você falar que um ficou em primeiro, um ficou em segundo e outro ficou em terceiro, tá? Em alguns casos, essa ordem não vai importar. E aí a gente vai começar a diferenciar alguns casos aí, que são os casos de combinação e os casos de arranjo, tá? A gente vai se aprofundar aí durante essas aulas nesses assuntos, belezinha? Então, nesse caso aqui, nós temos que os grupos, eles são importantes, a ordem importa. Então, nós temos 210 possibilidades aí para formar aqui com essas 7 pessoas, filas aí de 3 elementos, belezinha? Vamos lá. Agora, vamos mudar a questão e perguntar a quanto ficaria reduzido o número de agrupamentos se eles não fossem ordenáveis. Então, se a ordem não importar, tá? Então, não ordenáveis. Então, aí vai mudar, galera. Por quê? Se a ordem não importar, vai ser a mesma coisa. Se eu colocar assim, João, Maria e Gabriel. Temos essas 3 pessoas. Se eu inverter aqui a posição, eu colocar o Gabriel aqui em primeiro, o João aqui em segundo e a Maria em terceiro, isso aqui não vai mudar. Então, nesse caso, a ordem não importa. Então, se eu verificar aqui, ó, isso aqui seria o que? Uma duplicidade. Então, a gente vai ter que descontar esses casos que se repetem, beleza? Isso ocorre aqui para agrupamentos aqui, ó, que são não ordenáveis, beleza? Isto é, se o agrupamento João, José e Maria fosse o mesmo de João, Maria e José,
o mesmo de Maria, José e João, é igual a todos os demais, em que só é trocada a ordem dos participantes. Em outras palavras, se em vez de serem feitas filas, fossem feitos grupos de pessoas. Para responder, retomamos os problemas anteriormente resolvidos, mostrando que haverá 3 fatorial, 6 ordenações possíveis. Portanto, quaisquer 3 elementos que considerarmos entre 7 permitirão 3 fatorial, 6 ordenações possíveis. Assim, se temos 7 vezes 6 vezes 5 conjuntos ordenáveis, temos 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 fatorial, que seria essas repetições, tá, galera? Então, essas repetições aqui, ele fez aqui, ó, o 3 fatorial, né? Então, ele dividiu aqui, ó, por 3 fatorial, e aí nós obtemos esse valor, tá? Então, a resposta do problema é 210 dividido por 6, que dá 35 grupos diferentes de 3 pessoas. Então, olha como que reduziu, tá? Quando a ordem importava, nós tínhamos 210 possibilidades. A partir do momento que a ordem não importa mais, passou para 35, então reduz bastante, beleza? Então, para a gente verificar situações como essa, a gente vai aprender aí os conceitos de arranjo e combinação simples, belezinha, gente? Então, a gente vai se aprofundar, vai resolver vários exercícios aí nesse estilo, para vocês entenderem bem esse assunto, belezinha? Então, vamos que vamos. Vamos lá então, galera, para a leitura aqui, começar com a atividade de número 17. 5 pessoas, Arnaldo, Benedito, Carla, Débora e Eliane estão juntas em uma sala. Aí no item A, ele pede aqui pra gente: quantos agrupamentos ordenáveis diferentes, quantas filas de 5 pessoas podem ser formadas com essas 5 pessoas? Então vamos lá, gente. Aqui, ó, nós fizemos vários exercícios desse tipo aí anteriormente, tá? Então nós temos aqui, ó, 5 posições, tá? Essas 5 posições aí vão formar aqui uma fila, tá? Então nós vamos pegar essas 5 pessoas e vamos distribuir aqui nessas 5 posições. Só que ele fala aqui, ó, que a ordem, ó, desses grupos, eles são ordenáveis. Então a ordem nesse caso vai importar. Então, é muito importante você verificar isso no exercício. A primeira coisa é verificar, a ordem vai importar ou não, vai fazer diferença ou não. Nesse caso, ele falou que são agrupamentos ordenáveis, ou seja, a ordem vai importar sim. Então, nesse caso, a gente pode simplesmente fazer uma permutação. Então, imagine aqui comigo, galera, é o seguinte, ó. Para essa primeira posição, nós temos aqui, ó, 5 possibilidades, tá? Então, nós temos 5 possibilidades. Pode ser o Arnaldo, pode ser o Benedito, pode ser a Carla, a Débora ou a Eliane. Então, qualquer um dos 5 pode ocupar essa posição. Então, nós temos aqui 5 possibilidades, tá? Para outra casinha, para outra posição, como uma já foi ocupada, restam 4. Depois 3, depois 2, depois 1, tá? Se eu fizer essa multiplicação aqui, princípio multiplicativo, nós temos aqui, ó, 5 fatorial, que é o mesmo que 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Belezinha, gente? Então, para esse caso aqui, ó, que a ordem importa, basta a gente fazer o que? A permutação. Basta a gente fazer uma permutação aqui, calculando, fazendo essa continha, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, nós teremos 120 agrupamentos. Belezinha, gente? Aí, nós vamos entrar com um novo conceito, que é o conceito de arranjo e combinação simples. Quando a ordem importar, que é esse caso aqui, nós poderíamos também aplicar o quê? Colocar aqui a formulazinha de arranjo, tá? O arranjo ele vai ser definido aqui por a seguinte fórmula. Pessoal, então, ó, se vocês identificaram aqui, ó, que a ordem importa, você também pode aplicar aqui dentro dessa fórmula. Nós temos aqui, ó, N vai ser 5, tá? Nós temos aqui 5 pessoas, tá? Que elas vão ser o quê? Ordenadas aqui, ó, em 5 posições. Então, o P também vai valer 5. Então, tanto o N quanto o P vale 5. Se eu substituir aqui na fórmula, vai ficar A, 5 e 5, no caso, né? Vai ser igual a 5 fatorial dividido por N menos P, tá? O N vale 5, então vai ficar 5, menos o P vale 5 também. Então, vai ficar 5 menos 5 fatorial. Fazendo isso aqui, ó, vai ficar 5 fatorial dividido embaixo, vai ficar 5 menos 5, dá 0 fatorial. Pessoal, importante, 0 fatorial aqui, por definição, vai valer sempre 1, tá? Então, esse 0 fatorial, importante vocês saberem aqui, ó, que ele vale 1, beleza? Então, aí vai dar no mesmo, ó, esse arranjo aqui vai ficar 5 fatorial dividido por 1, que é a própria permutação que nós calculamos aqui, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? Então, uma outra maneira aí de resolver esse item A.
Belezinha, galera? Show? Então vamos lá agora para o item B. Vem comigo aqui para a leitura. Quantos agrupamentos não ordenáveis, não ordenáveis, diferentes, grupos no caso, de 5 pessoas podem ser formados com essas 5 pessoas? Então, novamente, nós teremos 5 posições. Agora, a ordem, ela não vai importar, pessoal. Agora o que acontece? A ordem não importa. O que significa isso, pessoal? O que significa a ordem não importar? Se eu inverter aqui a posição, então se eu tiver aqui, eu vou chamar aqui o Arnaldo de A, Benedito de B, Carla de C, Débora de D e Eliane de E, tá? Então nós temos uma possibilidade aqui de fila, o A, B, C, D, E. Se eu misturar isso aqui, colocar primeiro o E, depois o B, depois o C, enfim, inverter isso aqui, a ordem não vai importar, não vai mudar em nada pra gente, tá? Então, nesse caso, a ordem não importa. E quando a ordem não importa, nós podemos utilizar o conceito de combinação simples. Então, já surge aí, as diferenças básicas, Quando a gente tem que a ordem importa, a gente utiliza arranjo, tá? Então, nós utilizamos o arranjo. Então, você pensa assim, a ordem importa? Beleza. Então, a ordem importa, então a gente usa arranjo. É bom vocês lembrarem, Então, a ordem importa. Combinação simples? Não. Combinação simples, a ordem não vai importar, tá? E aí, a gente tem uma formulazinha também para calcular esses casos de combinação simples. Vou anotar aqui para vocês. Maravilha, gente. Então, basta a gente aplicar aqui nessa fórmula. Se vocês identificarem, a ordem não vai importar. Então, nesse caso, ele falou, são agrupamentos não ordenáveis, são grupos, tá? De 5 pessoas que podem ser formados aí. Então, a gente vai formar grupos aí com essas 5 pessoas e aí a gente vai calcular. Vamos substituir aqui na fórmula, tá, galera? Vai ficar como, no lugar de n, a gente vai colocar 5 fatorial, dividido, o p vale 5 também, então vai ficar dividido por 5 fatorial, tá? Vezes, no caso aqui é uma multiplicação, n menos p, o n é 5 e o p é 5, então 5 menos 5 vai dar 0 fatorial, beleza? 0 fatorial, galera, dá 1, tá? Então esse 0 fatorial aqui vai dar 1, então definição, o 0 fatorial vale 1, como eu já disse anteriormente, e aí vai ficar, 5 fatorial dividido por 5 fatorial, isso tudo vai dar 1, beleza, gente? Então a gente vai ter apenas uma possibilidade, tá? Então é meio óbvio, porque se a gente pegar aqui, 5 posições e distribuir essas 5 pessoas, elas só vão mudar de posição. Só que como a ordem não importa, a gente vai ter uma única possibilidade aí de formação de grupos. Então é importante verificar, aqui no arranjo basta fazer a permutação ou aplicar aqui na formulazinha, e na combinação simples, aplicar na fórmula de combinação simples. Então fiquem bem atentos com essa situação aqui para identificar dentre os problemas que vocês se depararem aí pela frente, tá ok? Vamos lá para o item C, um exercício complementar aí que os professores podem cobrar também de vocês. Não está na apostila, mas eles podem cobrar aí de vocês como tarefa, enfim, alguma coisa interessante. Vamos lá para o item C. Quantos grupos diferentes de 2 pessoas podem ser formados com as pessoas presentes na sala? Então vamos lá, gente. Nós temos aqui quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos 5 pessoas. Só que agora, essas 5 pessoas, elas vão ser tomadas de 2 em 2. Então nós vamos formar aqui, colocar 2 posições. E com essas 5 pessoas, a gente vai distribuir aqui, beleza? E ele fala aqui, quantos grupos diferentes de 2 pessoas que podem ser formados. Então vamos lá, galera, o que acontece? Aqui ele falou quantos grupos diferentes, tá? A ordem aqui, galera, não vai importar. Então a ordem aqui nesse caso não importa. Então nós já sabemos que trata-se então de um exercício aí de combinação simples. Então, se eu colocar aqui, o Benedito e a Carla, ou a Carla e o Benedito, isso vai ser a mesma coisa. Então, vai contar apenas uma vez, tá? Então, nesse caso, a gente vai aplicar aqui a nossa fórmula aqui de combinação simples, tá? Então, a expressão que nós utilizamos é essa. Vamos lá aplicar. Nós temos aqui a combinação de 5 pessoas tomadas aqui de 2 em 2. Então, fica, 5 de 2 em 2. Então, o n é 5 e o p é 2. Basta aplicar aqui na formulazinha, vai ficar n fatorial dividido por p fatorial sobre n menos o p fatorial.
como o n vale 5, vai ficar 5 fatorial, dividido o p vale 2, então vai ficar 2 fatorial, n menos p, 5 menos 2 dá 3, 3 e fatorial. Aqui, galera, uma dica, ó, nós vamos fazer o seguinte, esse 5 fatorial eu posso escrever assim, ó, 5 vezes o 4 vezes o 3. Posso parar aqui e colocar 3 fatorial, ao invés de ir até o final. E dividir por 2 fatorial, que é o 2 vezes 1, que é o próprio 2, vezes o 3 fatorial. Por que eu parei no 3 fatorial? Porque embaixo já tem um 3 fatorial. Então a gente consegue cortar e cortar. Olha só que interessante, tá? E aqui basta fazer esse cálculo, galera. Eu vou deixar para vocês. Faz a multiplicação e depois divide por 2. Então é importante vocês identificarem aí se a ordem importa, se a ordem não importa, se trata aqui de um grupo, tá? Se ele é uma fila, enfim, isso vai ajudar bastante na hora de você identificar o que você tem que calcular aí nos exercícios de análise combinatória. Beleza, gente? Então é isso. Vou parar por aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, a gente já retorna aí na sequência com vários exercícios desse tipo, aplicação de arranjo, de combinação simples, para vocês fixarem muito bem esse conteúdo. Espero que vocês estejam gostando. Não deixa de curtir aí, deixa sua curtida. Também se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder nada. E você poder participar também e falar tá, o que vocês querem ver aqui no canal. Ganhou aqui na enquete que a segunda série do ensino médio vinha como prioridade. Eu tô dando essa prioridade, então é importante vocês participarem, darem a opinião de vocês, porque o que vai aparecer aqui no canal é o que vocês pedirem. Beleza, gente? Então é isso, obrigado pela presença, nos vemos na próxima aula e até a próxima.